Eu sou o Lucas, tenho 31 anos. Vou falar um pouco como foi minha experiência com o meu pai. A experiência com o meu pai foi a melhor possível. Eu cresci com a presença dele desde o início. Eu já vi muitas... Claro que eu não lembro, mas eu já vi muitas fotos dele brincando comigo desde quando eu era bebezinho. A minha experiência com meu pai foi de ter mesmo um exemplo. Um exemplo dentro de casa, um exemplo de como tratar as pessoas, de como tratar a família, de como tratar a esposa, filho, pai, mãe. Ele sempre foi um cara que se fez presente nos mínimos detalhes. Eu lembro que eu sempre gostei muito de esporte, né, de futebol e tudo mais. E ele é remista e eu sou paysandu. Mas ele fazia questão de me levar nos jogos do Paysandu porque ele sabia que eu gostava. Então ele fazia o esforço de ir lá, no meio da torcida do Paysandu, me levava minha mãe que também é Paysandu, levava nós dois, só pra gente ter esse momento. Então era realmente saber que eu tinha alguém com quem contar na vida. Foi a melhor definição assim de ter um pai, de ter um porto seguro. Eu tava tentando pensar aqui no que falar e tudo. E, enfim, eu lembro de várias situações assim onde pude contar com ele, onde pude conversar com ele. A gente nunca foi muito assim de conversar coisas muito íntimas por muito tempo e tudo mais, mas quando eu precisava de alguma coisa, ele sempre estava lá. Seja eu chegando com ele pedindo ajuda ou ele vindo até mim porque ele percebeu, enfim. Eu lembro de um episódio assim que foi uma das primeiras vezes, se não foi a primeira vez, que a seleção brasileira veio jogar aqui em Belém. E aí eu fui no treino, o treino da seleção era aberto nesse dia e foi um grande caos na cidade, porque assim, toda a cidade foi praticamente assistir o treino aberto da seleção no Mangueirão. Tinha muita gente nesse dia, arrebentaram os portões e entraram milhares de pessoas a mais do que cabia no estádio. E foi um grande caos nesse dia. E eu era muito pequeno e eu fui. Eu tava lá no meio. Eu e a minha mãe. Meu pai tava trabalhando. E aí eu lembro que no meio do caos, assim, a gente foi tentar sair do estádio e eu só conseguia... Eu pensava e eu falava pra mamãe só uma coisa: meu Deus, eu queria que o papai estivesse aqui, queria que o papai estivesse aqui, porque eu sabia que ele estando lá, ele podia até não fazer muita coisa, mas eu ia me sentir mais seguro. Eu ia me sentir perto de alguém que eu poderia... que eu enxergava como indestrutível, como herói e como, assim, beleza, meu pai tá aqui, nada de ruim vai acontecer comigo. Então essa era a forma como eu vejo o meu pai até hoje. Hoje eu sou casado, graças a Deus, tenho a minha casa, tenho a minha família que Deus me deu, que é a minha esposa. Eu tento hoje ser um pouco do que meu pai foi para mim. Meu pai foi um exemplo de homem. Assim, hoje o que eu tenho para falar para as pessoas sobre paternidade, ou sobre como é ser um homem, como é tratar uma mulher, uma esposa, como é conduzir uma casa, como é conduzir uma situação difícil, é porque eu já vi um exemplo antes, que foi meu pai. Claro que ele não é perfeito, eu tenho os erros dele, já me magoou, eu também provavelmente já magoei ele, mas isso é uma relação humana, é normal, eu acredito que seja normal ter as suas desavenças, os seus percalços, mas no total, assim, de modo geral, ele foi meu grande exemplo do que é ser um homem de verdade. E isso me ensinou muito sobre a minha relação com Deus também, porque a gente vê muitos problemas de pessoas com dificuldade de reconhecer a paternidade de Deus, de enxergar o Senhor como nosso Pai, também porque não se tem um exemplo de pai, né? Então existe muito essa dificuldade de linha de pensamento das pessoas não conseguirem olhar para Deus como um pai porque não tiveram um exemplo do que é ser um pai. E eu posso dizer o outro lado, graças a Deus. Eu posso olhar Deus como um pai porque eu sei como é ter um pai. Quando eu estava aprendendo a orar, aprendendo a me relacionar mais com Deus, e eu via essa relação de pai, eu pensava muito, eu não associava, até que escutando algumas pregações, fazendo alguns estudos, eu consegui finalmente relacionar, tá, como é que eu posso tratar Deus como pai? É como eu trato o meu pai, né? Como meu pai me trata. O meu pai, ele não me dava tudo o que eu queria, às vezes ele não tinha condições, ou às vezes ele sabia o que era melhor para mim, meu pai terreno. E essa é a minha relação hoje com Deus. Quando eu vou orar, eu já oro imaginando como se eu estivesse falando com meu pai. Quando eu preciso de alguma coisa, apertou a situação financeiramente, deu um problema no carro, deu um problema, enfim, qualquer coisa que aconteça, eu posso chegar lá com ele, mandar uma mensagem no WhatsApp, ou ir lá na casa dele
pessoalmente perguntar para ele: pai, aconteceu isso, o que você acha? Ou então, me ajuda com isso aqui, que olha, aconteceu um problema aqui em casa e aí eu vou precisar de uma ajuda, tem como você me ajudar aqui e tal? E ele prontamente sempre se coloca à disposição. Então essa é a minha relação que eu tento levar também com Deus. Fechar os olhos, dobrar os joelhos, falar com ele, como se eu estivesse conversando com meu pai. Pai, aconteceu isso. Ou então eu tô passando por tal dificuldade, me ajuda em nome de Jesus. Então acho que ter um pai presente, ter a vida, poder ter um espelho na vida e ter um exemplo do que é o relacionamento com Deus também. Quando se tem um pai presente, se torna mais fácil entender como é a paternidade de Deus. Se pudesse agradecer ao seu pai por uma única coisa, o que seria? Eu acho que eu agradeceria a ele por ter sido para mim um exemplo de vida, de superação, entrega. Meu pai passou por muitas coisas na infância dele, passou por muita coisa na juventude, trabalhou desde cedo, conheceu a minha mãe, se apaixonou por ela, fez das tripas coração para ficar com ela. Ele conta essa história até hoje, que ele andava de bicicleta para cima e para baixo para ir ver ela. Fez tudo que estava no alcance dele para ser o melhor homem possível. Então eu agradeceria a ele por me dar esse exemplo de como é ser um homem, de como é fazer o possível e o impossível pela sua família. Então hoje, se eu posso ser um bom marido, se eu posso ser um futuro bom pai, se eu posso ter uma boa relação com a paternidade de Deus, entender a paternidade de Deus, é por causa do exemplo que meu pai me deu desde criança, de que assim é ser um homem, assim é fazer tudo que está ao seu alcance para ver a sua família bem. Então eu acho que se eu pudesse falar para ele isso, era isso. Obrigado por ter sido o meu exemplo de homem.